Olá, boa tarde. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu estava aqui agora à tarde meditando na palavra de Deus, no capítulo 14 de Êxodo, quando Deus falou com Moisés, dizendo para ele que era tempo de voltar. Diga aos filhos de Israel que volte. Que nem sempre Deus manda a gente avançar. Era tempo do povo retornar. O povo estava saindo do Egito. E eu quero falar com você que talvez esteja sem saber para onde ir, o que fazer, que decisão tomar. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa tarde. Quando Moisés foi falar com Deus, e Deus disse para Moisés: diga aos filhos de Israel que volte. Deus disse para Moisés falar com os filhos de Israel para voltar. Nem sempre, nem sempre Deus quer que a gente avance. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida. Mas nem sempre Deus quer que você avance. Tem momento que Deus quer que você recua, que você volte. E Deus disse a Moisés para falar com os filhos de Israel que voltasse e que acampasse diante de Piairote, diante de Migdol, que quer dizer beco sem saída. Deus, ele conduz o seu povo após sair do Egito a um beco sem saída. Tem momentos na nossa vida que nós olhamos para um lado, para o outro, e nós não encontramos saída. Parece que tudo está perdido. Parece que nada vai dar certo. Tem momento que a gente procura um ombro amigo e não acha. Tem hora que você olha para um lado e para o outro e tudo está fechado, as portas estão fechadas. E aí nós pensamos, agora acabou, chegou o meu fim. E eu estou aqui essa tarde para te dizer que ainda não chegou o teu fim, ainda não acabou. A última palavra, ela vem de Deus, e ele ainda não se manifestou sobre a sua causa. Então eu quero dizer a você que talvez esteja sem entender ou sem compreender qual é a vontade de Deus nessa situação toda que você esteja enfrentando, que Deus quer que você retorne, que você volte. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a ser a pessoa que você era antes. Volte a confiar mais em Deus. O povo de Israel estava sendo liberto da escravidão. E lá dentro do deserto, eles começaram a murmurar, a questionar, a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: aqui não tem comida, não tem bebida. O povo vivia sendo tratado no Egito numa situação muito crítica. Infelizmente, tem pessoas que se acostumam com o sofrimento, com a vida miserável que leva. Então esse povo começou a dizer que não tinha comida. E de repente eles olham e eles escutam um barulho, e quando eles ouvem esse barulho, eles olham e ele vê que é o exército de Faraó que estava vindo atrás deles. Então eles começaram a se desesperar. Eles ficaram muito preocupados. E eles chamaram Moisés e disseram para Moisés:
Não havia sepulcro no Egito para que tu nos tirasse de lá, para que nós íamos morrer nesse deserto. Olha, meu amigo, eu aprendi que quando Deus nos leva para o deserto, não é para nós morrermos. Se você está no deserto, você pode levantar a sua mão aonde você estiver agora e glorificar a Deus. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus nos leva para nos tornarmos pessoas mais experientes. Talvez você esteja precisando amadurecer espiritualmente, ou até mesmo no seu dia a dia com a sua vida. Talvez você não esteja sabendo valorizar a sua vida como você deveria valorizar. Então eu quero lhe dizer que há tempo para tudo. Nada acontece fora do tempo. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era de ser glorificado através dos seus filhos, através do seu povo. Essa situação que você está enfrentando, Deus tem um propósito nela. Essa aflição que você sente, Deus tem um propósito nela. Deus, Ele quer fazer acontecer algo sobrenatural sobre a tua história, sobre a tua vida. Então eu quero dizer para você não desistir de lutar, porque é tempo de voltar. Deus quer que você volte. Deus quer que você retorne. Deus quer que você volte a profetizar, volte a pregar, volte a acreditar no sobrenatural de Deus. Então o povo ouviu de Moisés que Deus mandou voltar. Que Deus é esse? Que tirou a gente lá da escravidão e agora vai nos fazer morrer aqui. Meu amigo, eu acho que a coisa mais difícil em um ser humano é ele querer tentar entender a vontade de Deus. Você não pode querer entender a vontade de Deus. Você tem que simplesmente aceitar a vontade de Deus. Não queira entender, mas queira aceitar. Aceite a determinação de Deus. Porque tenho certeza que quando você aceita a vontade de Deus, você logo percebe que você está sendo conduzido por Ele. Agora, meu amigo, quando você não aceita a vontade de Deus, você está dizendo: eu sou dono do meu nariz, eu vou para onde eu quero ir, eu faço o que eu quero fazer, e não é por aí que Deus quer te conduzir. Deus quer te levar a conhecer os seus mistérios. E aí Moisés disse ao povo: olha, não é essa palavra que eu tenho vos dito. Estás quieto. E Deus gosta de nos colocar em situações difíceis. Deus gosta de nos provar. Ele tem prazer em provar os seus filhos, porque ele confia no seu povo. Quantas vezes nós decepcionamos a Deus, hein? Quantas vezes nós deixamos a desejar, quando Deus espera de nós uma gratidão, uma adoração, e nós vivemos uma vida de ingratidão. Mas o tempo é de voltar. O tempo é de retroceder das suas decisões, dos momentos que você queira agir por si mesmo. Não faça isso. Você não é um cão sem dono. Você tem dono. Jesus, ele deu a vida por você. Então, só obedeça a voz dele. Não pare. Não pare de acreditar nas promessas que Deus lhe fez.
Todas as promessas que Deus lhe fez um dia estão de pé. Só depende de você para que essa promessa venha acontecer na sua vida. Talvez você esteja olhando o mar. Talvez do outro lado do mar estejam os teus inimigos, teus adversários, e você esteja que nem o povo de Israel dizendo: agora vamos morrer, agora vamos perecer. Mas aí Moisés, ele fala com o povo e diz: olha, não foi isso que eu falei com vocês. Olha bem, tá vendo aqueles egípcios que vocês estão vendo ali? Olha só. E aí o povo parou e começou a olhar. Moisés disse: nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Aleluia. Nunca mais vocês verão esses inimigos. Aí está Êxodo 14, 14. E o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Está na hora de parar, meu amigo, de reclamar. Está na hora de parar de dizer que não está dando certo, que não vai dar certo. Está na hora de acreditar unicamente na palavra de Deus. Você não é piolho para ir de cabeça em cabeça. Ah, mas falaram isso, deixa que fale. Disseram isso, deixa que digam o que quiser dizer. O importante é você não desistir das promessas que Deus te fez. Lute por ela. É tempo de voltar. Volte atrás. Tem hora que nós temos que voltar atrás de decisões que nós tomamos. E isso agrada a Deus. Você lembra do filho pródigo? Ele pegou toda a herança que ele tinha direito e ele vai embora, ele gasta com as prostitutas, com as meretrizes, ele gasta com os amigos, na bebida, nas baladas. Mas aí um dia o dinheiro acaba, os amigos se afastam, aqueles que diziam que eram amigos se afastam. E ele começa então a sofrer, a passar por situações difíceis. E ele começa então a dizer assim: agora, o que é que eu vou fazer? E aí vem na sua memória a lembrança dos empregados do seu pai, que estavam naquele momento comendo do bom e do melhor. E ele naquele momento estava em um chiqueiro, desejoso comer bolotas de porcos. Talvez você esteja assim. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor por algum momento, por alguma decepção, ou porque você não quis mais nada, não quis levar a sério o chamado de Deus na sua vida. Mas hoje é a tarde em que Deus preparou para falar com você e dizer: é tempo de regressar, é tempo de voltar. Aquele filho pródigo, ele pensou, ele analisou e ele disse assim: ainda que meu pai não me receba como filho, mas eu vou pedir que ele me receba como um dos trabalhadores, como seu empregado, mas eu vou voltar à sua casa. E ele criou coragem e saiu de encontro à casa do pai. Talvez esteja faltando isso, você ter coragem de retornar à casa do pai, de regressar à casa do pai. Crie coragem nessa tarde. Levante-se, logo mais está anoitecendo aí, vá à igreja do Senhor. Procure a igreja mais perto da sua casa. Entregue a sua vida ao Senhor, como diz Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E aquele filho pródigo, ele retorna. E quando aquele filho pródigo retorna, que chega junto do seu pai, ele vai dizendo: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. Deus gosta quando você se humilha. Deus gosta quando você chega perto dele dizendo o que você é, o que você fez. Se achegue a Deus essa tarde. Se achegue a Deus nesse dia de oportunidade que Deus abre para você. Vá ao encontro de Deus e Ele com certeza vai ter algo especial para a sua vida. Você sabe qual foi a atitude do pai? Eles mandam matar o bezerro cevado.
Ele disse: pega aquele bezerro que nós estamos servando, prepara aí as músicas e vamos cuidar desse meu filho, porque ele estava morto, ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. Meu amigo, se você está perdido, talvez você esteja na igreja, mas esteja se sentindo perdido, eu quero te dizer nessa tarde, talvez você esteja perdido nas decisões, nas situações que você está enfrentando, mas o Deus dos céus, ele tem poder para mudar a sua história. No Salmo 119, verso 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que o salmista quer dizer com isso? Quando ele declara que lâmpada para os seus pés é a palavra, ele quer dizer que o Senhor tem o poder da orientação. A palavra nos dá o direito de sermos orientados por Deus. Meu amigo, Deus tem uma palavra de vitória para você. Não fique em casa. Não fique desanimado, não fique no canto da parede, não fique se lamentando, se entregando à situação. Levante-se, faça que nem aquele filho pródigo. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levante-se e vá ter com o Pai. Vá ter com Deus, vá ter com Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor e Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar as estratégias de vitória sobre sua vida. Talvez o seu casamento esteja por um fio, talvez a sua família esteja sendo atacada, sendo prejudicada, mas eu quero te dizer que Deus está te dando vitória, basta você querer ser vitorioso. Volta você, retorna, retroceda. É tempo de voltar, é tempo de recuar. Nem sempre Deus quer que a gente avancemos. Deus disse ao povo: volta. E Moisés: Senhor, mas por quê? E Deus disse: eu preciso ser glorificado na vida desse povo. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, é simplesmente porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado na sua história. Deus quer ser glorificado na sua família. Não baixe a sua cabeça. Não desista. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo específico para o teu ministério. Não curve a sua cabeça. Não pendure as chuteiras. Não é tempo ainda. Apenas Deus quer que você pare. Porque quando você parar, você vai olhar e vai dizer assim: agora eu vou deixar Deus trabalhar. Salmo 46, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você quer saber quem é Deus, se você quer conhecer o Deus que você serve, se você quer ter conhecimento realmente de quem é Deus, pare e comece a ver Deus trabalhar. Pare para assistir o trabalhar de Deus na sua vida. Pare para assistir o manejar de Deus nessa situação que você está. Não desista. Jamais desista. Jamais perca a esperança. Porque a esperança do mundo é a última que morre. Mas a esperança dos que confiam no Senhor são eterna. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Vá a uma igreja evangélica. Em especial, vá a uma Assembleia de Deus, se você puder ir, hoje à noite, tá bom? Logo às 19 horas vai ter culto nas Assembleias de Deus. Deus abençoe aí, meu amigo Eduardo Santana, um abraço, que a paz de Cristo esteja contigo. Deus abençoe meu sobrinho aí, Cifitan Baroni. Deus abençoe sua vida, Cifitan. E os outros demais que estão aí sintonizados, Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem todos no milagre de Deus.